Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora reinando sobre suas vidas, sobre seus corações, em toda a tua casa e família. Sou eu, seu amigo, pastor Valdo Figueiredo, nesta manhã de segunda-feira do dia 25 de maio do ano de 2020, ano da unção, ano de Davi, ano da unção de Deus. Nós estamos começando mais uma semana, estamos começando mais um programa Mudança de Vida. Eu estou muito feliz em poder estar aqui no estúdio da Motivasat para falar do amor de Deus, para trazer um ensinamento que venha trazer mudança de vida, mudança comportamental, mudança de atitudes, que você possa melhorar em tudo como cristão, que você possa melhorar as tuas atitudes, que você melhore as tuas palavras, que você melhore nos teus relacionamentos, que Deus ele possa cumprir cada propósito que Ele tem para a sua vida. Quero deixar o meu bom dia a todos os nossos irmãos que religiosamente às 9 horas da manhã participa do programa Mudança de Vida, seja pelo aplicativo da Motivasat ou pelo nosso Facebook, pelo Facebook da Motiva. Que Deus abençoe os nossos irmãos nesse dia de hoje, que Deus dê uma semana rica, uma semana abençoada, que as coisas para você, querido, querida, dê certo, funcione. Mesmo vivendo a situação que estamos vivendo e ouvindo as coisas que estamos ouvindo, eu sou muito otimista. Se tem uma coisa que eu não sou e eu não gosto, é do pessimismo. Pessimismo não nos leva a nada, nos faz aceitar a bancarrota, mas o otimismo não. O otimismo nos faz enxergar lá na frente, nos faz ver uma luz ou uma saída onde pensamos que não há. E sabe por que eu tenho esse otimismo? Porque eu creio em Deus. Porque eu sirvo esse Deus. Porque eu sei que o Senhor não desampara aquele que o busca. Que o Senhor, ele não desiste de nós, ele não abre mão. Por mais que erramos, por mais que defraudamos, por mais que nós enganamos, por mais que nós tropeçamos, por mais que nós cometemos os piores delitos, quando há genuinamente um arrependimento e nós nos voltamos ao Senhor, Ele nos recolhe, Ele nos abraça, Ele nos traz ao seu aconchego. Então, se você caiu, levante a cabeça. O dia está começando, apenas começando, e eu tenho certeza que tem coisas boas que Deus ele tem para a tua vida. Comece essa semana com fé, comece essa semana com esperança, comece essa semana alimentando a tua alma com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus cada dia que eu abro os meus olhos e enxergo a luz do dia. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Eu agradeço a Deus por hoje fazer parte da Renovar, por hoje estar desenvolvendo um trabalho ao lado do meu amigo Bispo Isaac Souza. Eu agradeço a Deus por hoje ter a Igreja Renovar de Jandaia do Sul, no centro da cidade, pregando a palavra de Deus, e ainda que a igreja está passando por um momento de transição junto com a pandemia. Estamos passando por um momento difícil, por um momento delicado, por um momento não só na igreja, mas em todo o comércio, em toda a nação, mas alegre porque, como ontem, por exemplo, foram 4 pessoas na igreja, a irmã Marina, sua filhinha, a irmã Alessandra, os filhos da irmã Alessandra, e a irmã Maria com o vizinho dela. Então eu fico muito feliz por poder pregar, orar e abençoar a vida dos nossos irmãos. Eu fico feliz porque eu sei que existe um povo que vai morar no céu. E esse povo que vai morar no céu é um povo que eles vencem barreiras. Eles passam os obstáculos. Muitas vezes, ao saltar um obstáculo, nós até nos machucamos. Nós nos ferimos. Mas certo é, não ficamos prostrados. E se você não está prostrado, continue confiando no Senhor nosso Deus. Continue acreditando, porque certamente Ele não vai te desamparar. Eu quero deixar o meu carinhoso abraço a todos os irmãos da nossa sede da Renovar, aqui no centro de Mandaguari, na Avenida Amazonas 2220. Meu forte abraço a todos os obreiros da nossa igreja, todos os nossos irmãos que ontem às 9 horas da manhã
venceram o frio, superaram o frio e foram ouvir a palavra de Deus. Entenderam que o nosso lugar não é em Massá, o nosso lugar não é em Meribá. Podemos até passar por Massá e Meribá, mas certamente existe um Deus que é provedor, que da rocha faz nascer água potável para saciar a nossa sede. O meu abraço a todos os irmãos que à noite, junto com o bispo Isaac Souza, estiveram cultuando ao Senhor. Que o Senhor os abençoe ricamente. E é claro, os nossos irmãos da igreja que eu estou à frente, junto com a pastora Fátima, na Avenida Souza Naves 495, no centro de Jandaia do Sul. Os nossos irmãos da Renovar, aqui de Jandaia do Sul. O meu forte abraço a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes. Eu quero, como fazemos todos os dias, compartilhe o programa Mudança de Vida, marque uma pessoa, vai compartilhando esse programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, de ouvintes possível. E você pode também estar baixando no teu celular o aplicativo da MotivaSat. O aplicativo da MotivaSat, você vai ter também dentro do app as nossas redes sociais. Você vai encontrar dentro do aplicativo o Facebook, o Twitter, o Instagram e o WhatsApp, que clicando no ícone você é direcionado à nossa página. Então, se uma pessoa ela quiser participar do programa ao vivo, ela quer participar do programa assistindo a live, ela clica no aplicativo, lá no ícone do Facebook, ela vai ser direcionada para o nosso Facebook e ela vai poder participar de toda a grade de programação da MotivaSat. O mesmo no Instagram e também no Twitter, para deixar ali um comentário. Temos também o WhatsApp da MotivaSat. Lá no ícone do WhatsApp, do aplicativo da Motiva, você clicando no ícone do WhatsApp, você é direcionado para a página do WhatsApp aqui da MotivaSat. Aí você escreve a tua mensagem, o teu pedido de oração, quer mandar um áudio, você pode ficar à vontade. Ah, mas pastor, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho o aplicativo, o meu celular, a memória dele está cheia e não vai... Eu quero o número do WhatsApp da MotivaSat que eu quero adicionar já no meu WhatsApp que eu tenho aqui no meu celular. Muito bem, então você pode anotar o número do WhatsApp da MotivaSat, assim você pode interagir conosco também. Você pode mandar o pedido de oração, pode mandar aí o nome da pessoa que você quer que estejamos orando, o teu nome, uma situação que você esteja passando, e nós, com muita gratidão, nós com o coração aberto, estaremos orando e intercedendo a Deus pela tua vida. Se você quiser, anote aí o telefone do nosso WhatsApp, do WhatsApp da MotivaSat. O DDD é 44, o número é 998976833. DDD 44, o número é 998976833. Você pode estar interagindo conosco, inclusive no Facebook. Você já pode estar mandando o seu alô, o seu bom dia, a paz do Senhor, o joinha, o coraçãozinho. Pode escrever aí o nome das pessoas que você queira que nós estejamos orando. Agora, meio-dia, logo após o programa do bispo Isaac Souza, ele vai fazer uma oração e ele vai estar apresentando a tua vida. E amanhã, terça-feira, dia 26 de maio, nós temos na nossa igreja, aqui em Jandaia do Sul, na Souza Naves 495, o culto, o socorro de Deus. E, irmãos queridos, na semana passada, eu louvo a Deus, porque os irmãos, eles entenderam a visão, eles entenderam o propósito desta reunião, deste culto que nós estamos realizando, é para clamar a Deus, pedindo a Ele um socorro. Então, nós estaremos nesta terça-feira, amanhã, orando ao Senhor e pedindo a Ele um socorro. Eu sei que muitos dos que aí estão não moram perto da nossa igreja, não moram perto de Jandaia do Sul, ou quem sabe, mora até
um outro estado, mas se você quer também que o teu nome esteja junto com o nome de muitas outras pessoas que eu já tenho anotado para terça-feira, nós estamos clamando a Deus e pedindo a Ele um socorro pela tua vida ou pela tua família, você pode também, tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook, você escreve assim, ó, Bispo Isaac Souza ou Pastor Valdo, eu gostaria de colocar o nome desta pessoa, escreve o nome dela, para que o Pastor Valdo esteja orando, para que Deus entre com socorro na vida dele. Faça isso, não tem problema algum. Eu logo vou entender que você não mora perto da igreja, mas precisa das nossas orações e evidentemente estaremos orando. Eu vou pegar esse nome e eu vou escrever junto com o nome de tantas outras pessoas que eu tenho lá na igreja. E nós vamos pedir a Deus toda terça-feira para que o Senhor venha nos socorrer. Venha socorrer a nossa nação, venha socorrer este mundo, venha socorrer a vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos e até mesmo daquele que não quer o nosso bem, daquele que nos aborrece, daquele que nos odeia. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa socorrê-los. O endereço é Avenida Souza Naves, 495, Centro de Jandaia do Sul, esquina com a Caixa Econômica Federal e também com o Kikoxinha. Em frente à Caixa Econômica Federal, tem ali a lanchonete Kikoxinha. Vire à direita, você encontrará a nossa igreja. Eu, Pastor Valdo, estarei amanhã às 3 horas da tarde e 7h30 da noite. Como sempre, lembrando os irmãos, observando todos os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde. Então lá você vai encontrar o álcool em gel, vá com a tua máscara. O culto, ele tem o distanciamento entre pessoas e também é um culto express, é um culto rápido, é um culto de no máximo 60 minutos de duração. Cantamos 2 hinos, meditamos em uma palavra e oramos ao Eterno, pedindo a Ele um socorro. Quer um socorro de Deus? Deixa o seu nome, escreva o seu nome. Ou se puder, para mim será uma honra poder te recepcionar amanhã na nossa igreja para orar e pedir a Deus em favor da sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero, antes de começar a tratar o nosso assunto, eu quero só recapitular aquilo que eu comentei no final da semana, para preparar os irmãos, preparar você aí, meu querido ouvinte, para você, se quiser, evidentemente, pegar um papel, pegar uma caneta e anotar algumas referências. Eu quero falar nessa semana, de segunda até sexta-feira, eu quero estar falando um pouquinho sobre a vontade de Deus. E eu quero estar discorrendo esse tema durante toda a semana. E eu quero, pelo menos, eu gosto quando uma pessoa, ela ouve alguma coisa e desperta no coração dela uma curiosidade. Eu gosto disso. Quando a pessoa desperta curiosidade, o que vai acontecer? Ela vai ter desejo de conhecer mais. E na medida que nós temos desejo de conhecer mais, nós vamos ficando mais afiados no assunto. E automaticamente a nossa alma, que porventura ela possa estar agitada por alguma situação, ela vai se aquietar, ela vai ficar calma. Porque a palavra de Deus gera isso. A palavra de Deus, ela proporciona esse tipo de coisa para nós, queridos irmãos. Então, quando nós decidimos aprender bem acerca de um tema, acerca de um assunto, e nos aprofundamos e ficamos familiarizados com aquele assunto, a nossa vida cristã melhora. Nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. E nós, partindo daí, passaremos a enfrentar a vida e todos os desafios preparados por ela, nós enfrentaremos de uma outra forma. Enxergaremos as coisas com uma outra ótica. Nós teremos uma vontade maior de buscar a Deus, com uma convicção maior também
de que Ele não desamparará, que Ele sempre estará presente para nos abençoar e para nos dar vitória. Então pegue um papel, pegue uma caneta, que eu quero agora começar esse tema falando um pouco acerca da vontade de Deus. Esse assunto, ele é um assunto que todo cristão precisa ter um pouco de conhecimento, porque nós temos alguns vícios, temos algumas manias, alguns hábitos que nós vamos adquirindo ao longo da vida. E eu vou dizer para você como nós desenvolvemos esses hábitos, esses vícios, e eles não têm nenhum fundamento. Uma pessoa perde um ente querido. Aí a pessoa, ela não tem o que falar para a pessoa que perdeu ali o ente querido dela, não tem o que falar, diz assim: ah, irmão, Deus sabe de toda coisa, né? Foi feita a vontade de Deus. Espera lá. Você não vai conseguir trazer conforto, você não vai conseguir aquietar o coração agitado, aflito de uma pessoa, simplesmente dizendo para ela que aquilo que ela está passando é a vontade de Deus. Então espera lá, não é assim que funciona. Por isso que eu estou falando que nós precisamos, pelo menos, ter um pouco de conhecimento acerca desse tema. Porque aí nós vamos deixar de falar esse tipo de coisa, por exemplo, em um velório. É melhor eu dar um abraço na pessoa, bem carinhoso, e dizer a ela: olha, que o Senhor te conforte, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te coloque para cima. Porque o nosso irmão ou a irmã que desceu, que agora foi recolhido, está nos seios de Abraão, está junto com o Pai. E Deus vai te dar força para você superar esse momento, para você atravessar por esse momento difícil que está passando na vida. Eu incentivo a pessoa a ela se levantar. É claro que eu não estou na pele dela, eu não estou sentindo a dor dela, não estou sentindo o tamanho da proporção da perda que ela teve na vida, mas eu não atribuo isso culpando Deus, dizendo essa foi a vontade de Deus, aceita e pronto, acabou. De forma alguma. Porque depois, essa mesma pessoa, ela pode se voltar contra Deus. Você já imaginou? Ela perde um ente querido. Aí já imaginou, no mesmo mês, ela perde um emprego. Peraí. A vontade de Deus foi perder meu marido, a vontade de Deus foi perder meu emprego, e agora vou perder mais o quê? Vou perder meu filho, é a vontade de Deus, vou perder minha filha, é a vontade de Deus, vou perder minha casa, é a vontade de Deus, vou perder o meu carro, é a vontade de Deus? Espera um pouquinho. O que é isso? Então, queridos irmãos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos começar a conhecer um pouco mais quem é esse Deus e como é que funciona a questão da vontade de Deus. Porque quando eu vou entendendo sobre a vontade de Deus na minha vida, em todos os aspectos, porque vontade de Deus não é: a vontade de Deus é que eu perca alguma coisa, a vontade de Deus é que eu sofra alguma coisa. Não! A vontade de Deus, ela abrange um leque gigantesco que nós precisamos aprender, conhecer, aceitar, para que então possamos viver de fato no centro da vontade dele. Sabendo que é a vontade dele, o coração descansa. O coração fica em paz. E nós saberemos que o Espírito do Senhor, ele vai trazer o conforto, ele vai trazer a paz, ele vai trazer a quietude que eu preciso para continuar vivendo. Eu só quero aqui rapidinho definir para você o que é essa vontade. A vontade de Deus é o seu querer em relação a todas as coisas. Tudo que existe, acontecimentos, tudo está relacionado à vontade de Deus. Se tudo está relacionado à vontade de Deus, precisamos aprender o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Então eu me volto para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, para descobrir a vontade dele em todos os aspectos.
Então, o que eu quero falar hoje, nessa manhã de segunda-feira? Eu quero mostrar para você a vontade de Deus dentro da criação, ok? Dentro da criação. Você entendendo hoje, segunda-feira, a vontade de Deus dentro da criação, a tua mente ela vai começar a desenvolver esse assunto para você entender, mesmo que amanhã eu traga um outro tema dentro da vontade de Deus, mas abrangendo uma outra situação, você vai compreender. O que eu quero que você faça nessa semana, junte as peças. A segunda com a terça com a quarta com a quinta com a sexta. Se em uma semana eu conseguir aqui nesse meu desafio apresentar para você um pouco mais sobre a vontade de Deus, então eu saberei que eu vou deixar corações em paz. Eu saberei que eu vou deixar homens e mulheres com seu coração tranquilo, com a sua alma quieta e com a sua esperança ativada. Vamos lá, eu quero ler um texto da palavra de Deus que encontra-se em Apocalipse, capítulo de número 4 e versículo 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Viu que versículo tremendo? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Tudo foi criado por Deus. Todas as coisas foi criada por Deus. Pela vontade dele, tudo foi criado. Então, Deus, motivado por uma vontade, ele foi criando as coisas. Agora, se tudo que existe hoje nesse mundo foi criado por Deus, eu quero juntar Apocalipse 4:11 com um outro versículo, para que então nós possamos seguir adiante com esse ensinamento. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 1, ele começa a carta aos Efésios dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que, segundo a vontade de Deus, até o seu chamado, o seu sacerdócio, o seu apostolado foi segundo a vontade de Deus. Tudo foi criado, tudo foi formado, tudo foi feito, acontecimentos, eventos e por aí vai. Tudo consiste na vontade de Deus. Se tudo consiste na vontade de Deus, nós vamos entender, e agora que eu quero chamar a tua atenção, que lá no começo de tudo, nós vamos lá fazer uma leitura. No começo de tudo, nós vamos entender que Deus, ele foi criando as coisas partindo de uma realidade em qual o mundo ele se encontrava. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que fala da criação de Deus, ao falar da criação de Deus, nós imaginamos o seguinte: Deus, ele já tinha em mente a criação do homem. Ele já queria formar o homem.
Mas aí o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, nos diz que a terra era sem forma e vazia. E diz que havia trevas sobre a face do abismo. Repare, nós temos um lugar que não tem uma forma exata, era vazia, e havia trevas, era um lugar escuro. Então, nós encontramos um lugar inabitável. Não tinha como habitar, como viver nesse ambiente. Então Deus, ele não criou o homem e simplesmente jogou o homem lá. O que Deus ele fez? É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Nós vamos perceber que Deus ele foi reformulando, criando, refazendo. E dentro do conceito bom para Deus, seria ótimo para mim e para você. E eu vou te mostrar isso. O que eu separei aqui no texto, dentro da criação, são versículos que diz, logo após a criação de Deus, o que ele achou. Aí nós vamos encontrar aqui, logo no começo, no versículo de número 4. Eu preciso ler isso só para você entender aonde eu quero chegar até o final do nosso programa. São 9 horas e 27 minutinhos. Olha o que diz o verso 4. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre trevas, entre luz e trevas. E viu Deus que era boa a luz. A luz era boa. Eu pergunto para você, querido e querida. Deus ele viu que aquele estado de claridade era algo bom. Ele gostou daquilo. Agora transporte isso para as nossas vidas. Vai, transporta. Você consegue viver numa casa sem luz? Eu estou falando uma casa. Não estou falando a rua não. Mas dentro de casa, quando acaba a luz, nós não ficamos desconfortáveis quando acaba a luz? Porque sabemos que a noite ela é muito boa para mim e para você quando nós estamos dormindo. Agora, você sai da sua casa. Você gosta de passar numa rua onde todas as luzes da rua elas estão apagadas? Você não tem ninguém na rua, você está andando, aquela escuridão, você andando pela rua. Você se sente bem andando em uma rua escura? A resposta é não. Então concluímos que a luz de fato é boa para nós. Deus criou algo que ele viu que era bom para ele e para mim e para você é tudo. Vamos ao segundo versículo. Vamos saltar para o verso de número 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. O que Deus ele faz aqui? Separa a terra e das águas, e as águas. Deus, ao separar a terra das águas, ele viu que isso era bom. Bom por quê? Bom porque nós vivemos a nossa vida em terra seca. O mundo não é composto 100% de água. Existe a porção seca, que dentro da porção seca eu vivo e cuido de toda a minha família. E temos também a água, que para nós, tanto a doce como a salgada, é útil e útil demais. A água doce, ela é boa para saciar a nossa sede. E os mares é onde dali nós tiramos também sustento para as nossas vidas e para as nossas famílias. Quem aí gosta de uma sardinha, de uma cavalinha, de um bacalhau, de um camarão, de uma ostra? Quem aí gosta de um peixe de água doce, né? Pois é. Então Deus, ao criar tudo isso, ele viu que isso era bom. Se para Deus foi bom, para mim e para você foi ótimo. Porque eu não sei você, eu mesmo adoro um peixinho. Seja ele frito, assado ou cozido. Eu não sei você, mas eu acredito que todos, quando estamos morrendo de sede, naquele calor, um belo de um copão de água bem geladinho para saciar nossa sede,
é melhor do que refrigerante, é melhor do que qualquer outra coisa. Se foi bom para Deus, para mim, para você, foi ótimo. Veja a magnitude da vontade de Deus nos seus feitos e na sua criação. Estou te apresentando um Deus dentro da criação, que segundo a criação que Ele foi formando, para mim e para você, foi coisa extraordinária. E por ser algo extraordinário, nós vamos transferir tudo isso ao longo da semana para as nossas vidas, para entender como de fato nós estamos diante de um Deus que precisamos buscar a vontade dele, que precisamos estar no centro da vontade dele, que precisamos viver intensamente a vontade dele, porque assim sendo, tudo em nossas vidas vai ser muito melhor do que até mesmo nós deduzimos que para nós é bom, que muitas vezes achamos que é bom, para ele não é, e por isso deixa de acontecer em nossas vidas. Então fica tranquilo, sossegado, quero que você adquire bem cada ensinamento que eu estarei te passando, e uma vez que você adquirir este conhecimento, você vai mudar, você vai aparelhar, redirecionar a tua vida para poder viver e experimentar a vontade de Deus na tua vida. Te prepara, porque vem coisas grandes por aí. Vamos lá. O versículo de número 12 diz assim: a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha que coisa tremenda. Irmãos, o nosso país, o Brasil, é um país tão abençoado por Deus, e o homem, infelizmente, na sua malignidade, na sua ambição, na sua ganância, ele destrói a dádiva, a riqueza que Deus ele deu para esse povo brasileiro. E por que nós somos assim? Somos avarentos, gananciosos? Porque nós destruímos a mata, porque achamos que dali podemos extrair dinheiro e ficarmos ricos. E os animais? Problema deles. E as árvores frutíferas dentro da mata para o alimento dos animais? Problema deles. E os rios, que automaticamente vai secar, porque também as árvores que absorvem esse líquido para ajudar no rio também. Quer dizer, o homem, por causa da sua ganância, ele acaba com tudo, ele destrói tudo, somente pela ambição de ficar rico e de ganhar dinheiro. Mas o texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 12, eu quero logo mostrar para você dentro de uma outra característica. Como eu disse agora, estamos em um país que ele é riquíssimo. Por exemplo, em qualquer lugar, se você for para Minas Gerais é a terra do piqui, aí você sobe para Bahia, Piauí, é maravilha. Mas olha, é claro que eu não vou aqui ficar citando, mas nós temos uma variedade tão grande de frutas que eu mesmo nunca degustei, porque eu não conheço o Brasil inteiro. Mas você já reparou que em cada região do Brasil existe um alimento diferente, existe uma fruta diferente? Pois é. Nós vamos morrer sem poder experimentar todas as frutas que Deus ele criou no nosso país. Queridos irmãos, Deus ele fez tudo isso. Ele criou tudo isso. Eu imagino Deus na criação das sementes das árvores frutíferas, ervas comestíveis. Deus ele criando tudo isso. E então, ao criar tudo isso, ele dizia assim: agora tá bom. Se ele tá bom, ele estava pensando em mim e você, dizendo: eles não vão comer apenas uma laranja, uma mexerica. Não, vai ter uva, vai ter carambola, vai ter manga, jaca, vai ter tanta fruta, que eu não consigo nem lembrar. Você deve estar lembrando aí num monte de fruta. Por que Deus fez uma variedade gigantesca de fruta? Por que Deus fez uma variedade tão grande de legumes? Por que Deus fez uma variedade tão grande de verduras, irmãos? E para ele chegar ao ponto de dizer: tá bom, eu vou morrer sem comer todas as frutas do Brasil. Eu vou morrer sem experimentar todo tipo de legumes do Brasil.
do Brasil, eu vou morrer sem experimentar todo tipo de legumes do Brasil. Se ele viu que era bom, a vida de um homem pode chegar até os seus 100, 110 anos e ele vai morrer sem experimentar toda a bondade de Deus na sua criação. Esse é o nosso Deus. Que coisa tremenda. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi tarde de manhã, o quarto dia. O que Deus ele acabara de fazer? Sol, lua e estrelas. Diga aí para mim, queridos irmãos. Sol, lua e estrela. Hoje aqui no estado, aqui no Paraná, aqui estou pegando o celular só para ver uma coisinha, tá? Hoje aqui no Paraná, aqui em Jandaia do Sul, nós estamos com 12 graus. 12 graus. Tá frio, não tá? Tá bem friozinho. 12 graus. Só que não vai ficar assim o ano inteiro. Porque vai vir o verão. E quando o verão vier, eu vou estar aqui com o ventilador ligado, porque o calor vai estar muito intenso. 30 graus, 32, 33 graus. Olha como Deus é bom. O sol, que aquece a terra, mas também o frio, que faz com que nós dormimos mais. Cada pessoa, uns gostam mais do frio, outros gostam mais do calor. Eu sou aquele que estou na torcida do frio, então 12 graus para mim está ótimo. Estou aqui, ó, com uma camisa de manga longa. O bispo Isaac já está com uma blusa, ele é mais friorento. Mas eu amo o frio. Deus, ele agrada a uns com o calor e agrada a outros com o frio. Eu sou um tipo de pessoa, como muitas outras, que no calor eu sou daqueles que me dá uma agonia, eu não sirvo para fazer as coisas. Já o frio eu fico mais disposto, eu fico mais elétrico, eu não tenho problema nenhum de levantar da cama cedinho, mesmo no frio como está tendo. Não tenho problema nenhum de sair, resolver uma questão ou outra. Se eu ficar em casa, tudo bem, eu fico em casa, fico lá com uma meia, uma calça, uma blusa, tudo bem. Mas eu gosto desse tempo. Deus ele fez o calor, Deus ele fez o frio. E Deus ele fez as estrelas, ele fez o sol, fez a lua e as estrelas. Agora, diga aí para mim, naquelas noites de verão, aquelas noites agradáveis, quando você consegue olhar para o sol, o céu, e ver ele todo repleto de estrelas, tem coisa mais linda? Fala para mim. É uma coisa muito rica, é uma coisa muito bonita de se ver. Nós apreciamos isso que Deus ele fez, porque ele nos manda informações. O calor é o verão, o inverno é o frio. Aí nós temos o outono, nós temos a primavera, nós temos noites com o céu estrelados. Isso é algo que manifesta a vontade de Deus. Deus agradando todo mundo, Deus preocupado com a vida de todo mundo. Oh, meu irmão e minha irmã, quando nós vamos entendendo essas riquezas, esses valores bíblicos, nós deixamos de ser queixosos, nós deixamos de ser murmuradores, nós deixamos de ser essas pessoas mesquinhas que acham que a vida para ser boa é tendo muito dinheiro, é tendo carrões, mansões, sendo que na verdade Deus, ele alegra o nosso coração com coisas que nós não criamos, mas que satisfaz as nossas vidas. Oh, meu irmão e minha irmã, seja mais grato ao Senhor, seja mais grato ao Eterno. E aí nós vamos pular para o versículo de número 21, que diz assim:
Depois que Deus ele fez a separação da água, água doce, água salgada, terra e água, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziu conforme as suas espécies, toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus faz a criação de aves para voar e de animais marítimos. Tá aqui também mais uma criação que eu sou amante da fauna e da flora. Fala a verdade, eu digo que eu sou amante porque na minha casa, quando eu estou sozinho, que a minha esposa gosta mais de canais de culinária, coisas para casa, e eu gosto muito de documentário. Então, Animal Planet, Nat Geo, eu gosto muito desses programas que falam da natureza, seja animais predadores, seja répteis, animais peçonhentos, não importa, eu gosto disso. Mas é engraçado que nós não conhecemos mais nada da criação de Deus, porque nós olhamos para um tucano. Que coisa mais linda um tucano, né? Um papagaio. O meu avô, ele tinha galo de Campina. Quem conhece galo de Campina é aquele passarinho que tem uma cristazinha vermelha. Em alguns outros estados muda o nome. Galo de Campina. Canarinho, canarinho amarelo e verde, canarinhos e tantas outras aves, cada uma com uma cor diferente. E quando você vai assistir um programa, um documentário sobre a natureza, são outras aves, que é a coisa mais linda do mundo. Um outro exemplo, pavão. Tem coisa mais linda do que um pavão? Pois é. Aí você vai para o mar. Você encontra uma baleia jubarte, por exemplo, que pesa mais de 20 toneladas, que come mais de 1 tonelada de sardinha, e eu posso comprar na feira 1 quilo de sardinha, porque Deus, mesmo sustentando uma baleia jubarte com mais de 20 toneladas, que come mais de 1 tonelada de sardinha, ainda tem sardinha para me colocar sobre a mesa. Esse é o Deus. Então, quando você vai olhando a criação de Deus, você vai entendendo uma fala de Jesus, que eu vou terminar na fala de Jesus. Aí nós vamos saltar para um outro versículo, que é o de número 25, já estou concluindo. Diz assim: e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, gado conforme a espécie, todo réptil conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora, criação dos animais terrestres. Pronto. Aqui nós temos todo tipo de animal terrestre que Deus ele criou, que também é de uma infinidade, que nós não chegaremos a conhecer todos os animais que hoje vivem sobre a terra. Animais que Deus ele criou para o nosso sustento, animais que Deus ele criou para compor toda a fauna e a flora do mundo inteiro. E eu digo que nós podemos morrer com mais de 100 anos, não vamos comer todo tipo de legumes, não vamos comer todo tipo de fruta, não vamos conhecer todo tipo de animais que voa, que se arrasta, que anda na terra e nem no mar, porque a vontade soberana do Eterno foi fazer com que tudo isso que fora criado no mundo foi para colocar eu e você nesse mundo para desfrutar daquilo que Deus ele tem de melhor para as nossas vidas. Depois de tudo isso que eu falei, aí Deus ele diz: pronto, agora sim eu vou criar o homem. Agora sim. E quando Deus ele criou o homem, olha que coisa maravilhosa. Ele olha para toda a criação, todos os bichinhos, os animais. Ele diz: não dá para mim tirar o homem de nenhum desses animais que eu criei. Que nem diz, né, Charles Darwin, né, que é a maior imbecilidade que um ser humano já falou. Que o ser humano, o homem, é a evolução do macaco. Só se foi ele. Eu e você não passamos por essa evolução. Porque Deus ele poderia muito bem até pegar um macaco. Como eu disse que eu gosto muito de documentário, principalmente da fauna, da flora, de animais.
Nós sabemos que existe sim, existe gorilas e macacos que andam em duas pernas, de uma sabedoria gigantesca para quebrar um coco, para poder se alimentar. Animais de uma sabedoria que Deus deu, mas Deus não pegou o animal e ele foi adaptando esse animal para que esse animal chegasse ao ponto de virar um homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no versículo de número 26, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, e não a imagem do macaco, a semelhança do macaco. Então, Charles Darwin, eu espero que esse coitado tenha morrido, pelo menos salvo em Cristo Jesus, viu? Senão ele vai estar hoje no paraíso dos macacos. Agora, Deus ele constrói, ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele descarta toda a parte da criação segundo a imagem e semelhança. Agora ele vai pôr o homem nesse mundo que eu fiz questão no capítulo 1 do livro de Gênesis de descorrer ele. Aí Deus ele fez o homem, e depois que Deus ele fez o homem, eu imagino quando Deus ele acabou de fazer, antes de soprar o fôlego de vida, ele viu o cabelo, os olhos, o nariz, o ouvido, a boca, os dentes, o peito, os braços, as pernas. Depois que ele viu tudo, ele falou, deixa eu ver se está faltando alguma coisa na criação do homem. Não. Depois que ele fez a criatura perfeita, chamada homem, aí sim, ele deu vida. Ele sopra em suas narinas e Deus coloca ele na terra, no depois que ele criou tudo aquilo que eu acabei de falar para você. E eu termino com o versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Agora sim, ele pôde descansar, porque toda a sua criação e toda a sua vontade foi concluída de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa. Por isso, eu disse que terminaria com a fala de Jesus. Jesus, ele disse para nós olharmos a natureza e não viver ansioso com nada. Porque Deus ele cuidou do mundo como ele cuidou para nós vivermos o melhor. Nós é que estamos destruindo o mundo. Mas eu não preciso viver ansioso, ansiosa, preocupado ou preocupada. Basta eu viver, porque eu sei que existe um Deus que tem cuidado de mim e cuidado de você. Eu trouxe aqui a vontade de Deus que foi revelada dentro da Bíblia Sagrada. Amanhã eu vou trazer um outro tema. Eu vou te deixar assim no suspense. Eu até pensei em trazer o tema, falei, vou avisar os irmãos, mas eu falei, não, eu quero eles junto comigo. Eu quero eles, como diz lá em Minas Gerais, garrado comigo. Quero você amanhã, às 9 horas da manhã, para aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus, porque eu tenho coisas tremendas para você. E antes de terminar, olhe a natureza e veja um Deus que por maior que seja a diversidade de tudo que ele criou no mar, no ar e na terra, todos eles são mantidos e sustentados por Deus. Assim é comigo, assim é com você, meu irmão e minha irmã. Então, não viva ansioso, preocupado, desesperado com absolutamente nada. Apenas viva cada dia intensamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou o pastor Valdo Figueiredo, 9 horas 48 minutinhos. Já está chegando aí o programa Entre Elas, eu não posso atropelar o horário, mas eu quero desde já desejar um ótimo dia, uma ótima semana. Quero pedir para você, meu querido e minha querida, continue nos ajudando. E agora, com o frio, nosso povo tem um pouco de receio de ir para a igreja. Você pode fazer a sua contribuição no Banco Bradesco, devolvendo o seu dízimo, devolvendo a sua oferta. Anote aí, ou mande para nós pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Motivasat. A agência do Banco Bradesco é 6254, a conta corrente é 10249, dígito 0. Se você precisa, manda uma mensagem para nós e nós mandaremos as informações do banco para você. Amanhã, 3 e 7h30 da noite, eu aguardo por você na Avenida Souza Naves 495, em um culto especial, o socorro que vem de Deus. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana, siga sempre mudando de vida.